Café Duplo. Entrevista. Está na linha conosco o urologista Jailton Campos. Seja muito bem-vindo. Bom dia, doutor. Muito bom dia, Camila. Muito feliz de estar aqui com vocês nesse programa tão especial, Café Duplo, para falar de um tema tão importante quanto esse, que é a litíase urinária. Pois é, você falou do nome técnico, doutor, né, que é a litíase, mas popularmente, né, e aí quem já passou por ela sabe que é um pesadelo, são as pedras nos rins? Exatamente. Todo mundo conhece alguém, seja parente, seja amigo, ou a própria pessoa mesmo já teve esse problema tão comum, tão prevalente, que é o cálculo renal, também conhecido tecnicamente como litíase urinária. Tem sintomas, tem algo que provoque? Quando eu anunciei a entrevista, brinquei aqui com o meu operador, a gente na correria do dia a dia bebe quase nada de água, às vezes se esquece, não tem aquele squeezezinho ao lado, né, para estar fazendo o controle do uso da água. Existe relação, na verdade, com o consumo de água? Sem dúvida, esse inclusive é o principal fator de risco, que é a baixa ingesta hídrica. Principalmente aqui na nossa grande Bahia, onde sempre é verão, sempre é quente, a gente está sempre transpirando, perdendo líquido, os solutos, eles acabam se encontrando mais rápido. Como assim? No nosso corpo existe o líquido e existem as moléculas. Tem o cálcio, tem o oxalato, o fosfato. E quando a gente bebe pouca água, essas moléculas acabam ficando mais juntas. E com isso elas conseguem, às vezes, ir se juntando cada vez mais, que é o processo de agregação, e formando pequenas areiazinhas, pequenos cristais. E esses cristais, quando vão juntando um com o outro, aí vai formar o cálculo renal, ou a litíase urinária. Então, a gente bebendo água, a gente consegue metabolizar melhor esses cristais e afastar um dos outros, promovendo, então, a prevenção da litíase. A gente falou da água, né? Tecnicamente, o doutor, né, que entende do assunto, diz que tem relação. E a alimentação? Né, de médico e louco todos têm um pouco, né? E aí a medicina popular, se é que eu posso usar essa expressão, tem sempre, né, uma justificativa. A dieta, os alimentos ricos em sal ou algum tipo de alimento também tem relação com a questão dos cálculos renais? Sem dúvida, a medicina popular ela existe até hoje justamente porque vem dando certo. Tem muita informação aí que é informação verdadeira, principalmente essa questão do sal. Então, o sódio, ele quando absorvido, seja na forma de cloreto de sódio, famoso sal de cozinha, seja naqueles molhos de comida japonesa, seja naqueles alimentos muito industrializados, muito enlatados, Processados, né? ele vai ser absorvido e vai ser trocado pelo cálcio no nosso organismo. Então, para compensar a absorção de sódio, o nosso organismo acaba eliminando mais cálcio. E esse cálcio sai na urina. E o principal tipo de cálculo é o cálculo formado de cálcio. Então, a ingesta de sódio aumenta a saída de cálcio na urina, aumentando então a formação de cálculo. Pois é, falamos do consumo da água, falamos dos alimentos. Doutor, a maioria das pessoas, né, que tem a crise do cálculo de rim, descobre quando tem a forte dor. O sintoma são as dores, tem outros sintomas associados, tem como a gente descobrir que está com as pedrinhas no rim, que está com os cálculozinhos no sistema, né, renal, antes de ter essa dor, que as pessoas brincam, né, quem já teve, as mulheres que conhecem as duas dores, que quando a cólica renal vem muito forte, é parecido com a dor do parto. É parecido ou pior. Ave Maria. Minha que já falou que é muito pior, inclusive, porque a do cálculo, você não tem posição, não tem jeito, não tem nada que melhore. Às vezes você precisa até se internar para tomar remédio na veia, coisa que a gente percebe aí com bastante frequência. Então, o principal sintoma é realmente a dor, né? A dor que pode ser uma dor lombar, dor nas costas, às vezes confunde muito com dor muscular, com dor de coluna. E essa dor, ela costuma irradiar, costuma correr para a parte do abdômen, principalmente a parte ali do abdômen inferior, região inguinal, a pelve. Ali nos homens pode ser uma dor que vá até os testículos. E esse é o principal sintoma, sem dúvida. Mas também temos aí os quadros de infecção urinária, pacientes que têm infecção urinária recorrente, mais do que 3 infecções por ano. Temos o quadro de sangramento na urina, que é a hematúria.
temos o quadro de paciente que vem perdendo a sua função renal, vem urinando menos, pode ser um caso também de pedra nos rins. E para a gente fazer essa detecção precoce, antes mesmo dos sintomas, o que eu recomendo para todos os pacientes que me procuram é que eles têm que ir ao médico, principalmente o médico urologista, pelo menos uma vez no ano. Aí, durante a consulta, a gente vai conseguir fazer os exames de check-up, e um dos que eu faço, a depender da idade do paciente, é o ultrassom. Então, pelo ultrassom, a gente já consegue ver a maioria das operações, inclusive a maioria dos cálculos, e já consegue já instituir um tratamento precoce antes que aconteçam as complicações ou sintomas. Doutor, eu já tive alguns urologistas aqui na bancada, porque tem um programa aqui na rádio que chama Saúde em Foco, viu? Já antecipo o convite, depois a produção vai fazer contato para a gente falar de maneira mais profunda, né, sobre os temas da saúde, e a gente desmistificou, né, às vezes a nossa ignorância, e aí eu falo no sentido de falta de conhecimento, nos leva a achar que o urologista é apenas o médico do homem e o ginecologista a médica da mulher. De fato, a ginecologista é a médica da mulher. Homens não vão ao ginecologista, mas mulheres vão ao urologista, né? O urologista é o médico que cuida de todo o sistema urinário, né? Sem dúvida. Então, o sistema urinário tem no homem e na mulher. A mulher tem rim, a mulher tem bexiga, a mulher tem ureter, a mulher perde urina, a mulher às vezes tem uma bexiga baixa, a mulher também tem cálculo. Então, assim, no meu consultório é muito frequente atendimento de mulheres também. Então, também a urologia, ela é integrativa, ela não tem preconceito com sexo, atende todos os tipos de gênero e atende todos os tipos de público. É engraçado que é uma especialidade, né? O doutor ressaltou a importância da gente, uma vez no check-up anual, procurar o urologista para saber como é que estão as questões urinárias, né? As questões renais. Não é um médico que a gente tem o hábito de procurar, né? Não, lá no check-up, não é um médico que a gente inclui, embora o doutor ressalte a importância. Mas, de fato, né, quando você for marcar as suas consultas, você deve ir pelo menos uma vez ao ano no urologista. Não deixar para ir só quando tiver um quadro de dor ou quando baixar uma emergência, né, por uma questão. Incluir na lista dos médicos, né, do check-up anual, a ida também ao urologista, né, doutor? Você falou sobre isso, é importante reforçar, né? Em qualquer idade da vida adulta? Olha, da vida adulta e da pediátrica também. Olha. Aí o que a gente vê? Em criancinha a gente consegue fazer a detecção precoce ali da saúde genital. Muitas vezes o paciente nasce com alguma alteração congênita. Tem as fimoses, que são muito frequentes. Tem as hipospases, que são alterações na saída da urina, que também são muito frequentes na criancinha. As hérnias, que a gente consegue detectar no exame. Ali no adolescente, ou na fase final da infância, para dar as orientações antes do paciente adentrar na atividade sexual, para fazer a orientação das vacinas. O paciente mais jovem, que vem a ter principalmente a incidência de cálculo, é paciente de 20 a 40 anos, então adulto jovem. E os pacientes com um pouco mais de idade, a partir aí dos 45, para fazer a prevenção do câncer de próstata. Então, não tem idade. Pois desde bebezinho, enquanto vida tiver, né? Exatamente. Doutor, eu tô até com um pouco de dificuldade, vai um desabafo pessoal. Eu tenho um filho que vai fazer 13 anos no final do ano. E aí tá naquela fase das vergonhas, né? Aí vivemos eu, ele e a irmã, né? Um ambiente feminino. E a mais velha super tranquila para ir pro ginecologista. A gente já foi, todo ano vamos e tal. Mas ele, uma resistência. Aí essa semana eu tava até conversando com ele. Eu disse, a gente foi à pediatra e quando chegou na pediatra ele não quis. Não, mamãe, eu não quero, eu explico pra ela, eu higienizo direitinho e tal. Eu falei, filho, a gente vai ter que ir no médico para o doutor olhar você. E ele com aquela resistência. Aí ontem voltei a tocar no assunto, inclusive, nem sabia que a gente ia ter esse bate-papo. Eu disse, papai tem que ir para saber se tá tudo direitinho e tal. Mas, assim, uma dificuldade, é uma fase difícil, viu? Eu disse a ele, a gente nem vai marcar um pediatra, a gente vai marcar um urologista. Ele, mamãe, meu Deus, que médico é esse? Eu falei, tenha calma. Mas, de fato, precisa comum. Ir, né? Olhar, ver se tem algum sinal de fimose, né? Como é que tá o crescimento, né? Enfim, tudo que acompanha, mas ele tá resistindo, viu, doutor? Assim, é muito frequente isso que você falou. Inclusive, a gente se depara com situações de paciente que infelizmente não conseguiu chegar antes.
e a gente descobre que muitas vezes ali já tem alguma aderência, já tem alguma cicatriz que já se formou, e principalmente para orientar também a questão da higiene, que é fundamental. É. A gente sabe aí que nosso país é um país que tem uma das maiores incidências de câncer de pênis. E que tem relação Isso aí total com a acontece. higiene, né? Com a falta Exatamente. dela, Isso no caso. acontece justamente porque a gente não tem o costume, por exemplo, os judeus 100% fazem a circuncisão. Nos Estados Unidos, 7 em cada 10 adultos fazem circuncisão. E aqui a gente não tem nem esse costume, o hábito de conseguir ir para a gente conseguir ter uma orientação boa de como fazer a higienização, de como é que faz na hora do banho, e se tem alguma coisa alterada, já adiantar e já tratar logo cedo. Então, por isso, infelizmente, a gente tem uma incidência muito mais alta de câncer de pênis. Então, é algo que faz se trabalhar nas escolas. Eu acho que uma das coisas que poderia aí, ter no nosso programa de educação infantil é essa questão aí de cuidados com a saúde íntima. E aí faz parte nossa, como médico, também estar educando aí no dia a dia. Doutor, bem lembrado, né? Eu tenho filhos em idades diferentes, né? Em colégios diferentes, um colégio religioso, um outro colégio mais liberal. E ao longo da vida estudantil, Malu já está praticamente concluindo o ensino médio, Juan, né, finalizando parte do fundamental. Eu nunca ouvi dizer, por exemplo, que esteve na escola um ginecologista e um urologista para falar desses cuidados importantes. Né, assim, não é realmente uma atenção, assim, deve haver alguma escola que já promoveu isso, mas eu não ouço, nunca ouvi na vida escolar dos meus filhos, converso muito com outras mães, e o quanto que é importante o que você está trazendo, né, da escola levar lá o profissional, como o senhor está falando, tão claramente, né, de maneira tão clara e direta, né, o cuidado que precisa ter e até abrir a cabeça, né, dos meninos, da importância, né, de quando o pai e a mãe for levar o médico de ir, de não se fechar. Então, realmente, um trabalho educativo talvez fizesse a diferença nisso, viu? Não, sem dúvida. Eu sempre tento levar essa informação através do meu Instagram, através de canal no YouTube, sempre disponível para dar entrevistas. Inclusive, já fui a algumas escolas falar sobre isso, mas é realmente uma coisa que é pouco frequente e, às vezes, o que acontece muito, principalmente um paciente um pouco mais de idade, ali da adolescência em diante, é que muitas vezes eles tiram dúvida uns com os outros, tiram dúvida ali na internet, às vezes não é informação de qualidade. E quando a gente tem um profissional disponível, com a informação de qualidade precisa, fica tudo mais claro, tudo mais fácil. Não precisa ser um tabu. A saúde genital e sexual, ela tem que fazer parte aí do nosso dia a dia. Inclusive, eu vou sugerir, viu? Tem uma relação com o diretor da escola do meu filho, né? A pessoa é muito disponível, eu vou fazer essa sugestão, inclusive. Doutor, voltando um pouquinho para a pedra, né, no rim, para o cálculo renal. Quando você tem a crise, a pessoa sentiu a crise, baixou ao hospital, fez lá a ultrassom, identificou que tem as pedrinhas. O tratamento, ele é de sucção, é cirúrgico, é mesmo, fica internado fazendo o consumo de muito líquido para que o próprio corpo expulse? A partir de que tamanho tem demanda cirúrgica? Fala um pouquinho, né, do tratamento quando a gente identifica lá que existe o cálculo renal. Então, o cálculo é uma doença que ela é muito diferente de paciente para paciente. Certo. E no mesmo paciente pode diferenciar de acordo com vários pacientes que têm várias pedras e pacientes que só têm uma pedra. Então, o que é mais importante é a gente conseguir determinar o tamanho e a localização. Muitas vezes isso a gente consegue com ultrassom, mas outras vezes a gente precisa realizar uma tomografia. Aqueles pacientes que têm um cálculo ali de até 0,8, 0,7, é muito razoável que com um tratamento adequado, ingestão de líquidos e as orientações, esse paciente consiga eliminar sozinho o cálculo com a taxa aí de 80%, 90% de chance disso acontecer. Alguns pacientes têm um canal ali urinário, que é ureter, onde sai a urina do rim para a bexiga, que é um pouco mais, tem um diâmetro um pouco menor. E, por vezes, cálculos pequenos, 0,5, 0,6, podem também impactar. Então, a gente sempre acompanha esse paciente, né, até 0,7, 0,8, e ali deixa uma chance, depois das orientações, aguardando até 2 meses para poder tirar esse cálculo. Se, mesmo depois desse tempo, esse paciente não conseguiu eliminar sozinho, a gente já entra com algum procedimento ou cirurgia. Para cálculos maiores, a gente já indica um procedimento, certo? Esse procedimento vai depender também se é um cálculo muito grande, a gente precisa de um aparelho maior,
e já vai diretamente no rim, que é o chamado nefroscópio. Então a gente faz um pequeno cortezinho na região lombar e entra com esse aparelho e vai diretamente lá no rim, tira o cálculo. E para cálculos menores aí de 0,8 até 2,0, a gente consegue fazer um procedimento sem corte utilizando a nossa via urinária. Então, por onde a urina sai, a gente faz o caminho contrário e vai subindo. Então, vai entrando ali pela uretra, vai para a bexiga, ureté, chega no rim, com um aparelho bem flexível, bem pequeno, e pulveriza o cálculo. A gente transforma ele em pó através de um método da laser. É uma coisa bem tecnológica, já está disponível aí nas principais cidades, na capital, Feira de Santana, cidades maiores, e no interior a gente consegue também levar essa tecnologia marcando com antecedência. A pergunta que não quer calar. Tive uma crise, fui submetida a esse procedimento aí todo, né, tecnológico que o doutor está trazendo para a gente, né, e me livrei, meu Deus, nunca mais vou sentir aquela dor. Nunca mais eu vou sentir aquela dor. Uma pessoa que teve uma crise de cálculo renal, foi tratada, ela pode vir a ter outros episódios? O cálculo tratado, ele não volta. Sei. Aquele cálculo que foi tratado, ele virou pó, virou cristais e saiu na urina. Mas todo paciente que formou cálculo tem uma chance de 8 a 10 vezes mais de formar uma predisposição a ter novamente, né? Então, isso. Se ele não tratar a causa base, tem que descobrir por que ele está formando cálculo e tratar essa causa. Então, o urologista faz essa investigação juntamente com o nefrologista. E tratando a causa base, a gente consegue evitar novos cálculos. Mas aquele cálculo que foi tratado, ele não volta mais. Pois é, e você tem a chance de rever os hábitos, né, doutor? Se você consumia pouca água, se você comia tudo rico em sódio e não quer novamente, né, passar por uma situação como essa, é rever as posturas, os hábitos de vida, né? Sem dúvida. Então, a gente sempre orienta, principalmente aquele paciente que tem mais dificuldade de fazer ingesta hídrica, de praticar exercícios, de cortar o sal, pelo menos diminuir o sal. A gente sempre orienta desse risco do cálculo, de um novo cálculo se formar. Você que ligou o rádio agora, no nosso Café Duplo dessa terça, a gente bate um papo com o urologista Jailton Campos. Doutor, nossa entrevista está chegando na reta final. Se você pudesse deixar recado, né, se pudesse deixar dicas importantes para que as pessoas não venham a ter, né, o cálculo renal, quais seriam as dicas rápidas e precisas que você deixaria para o ouvinte? Número 1 é comprar uma garrafinha de água, carregar consigo, beber sempre que puder. O mínimo de água aí não tem um número fixo, vai depender do dia, se você praticou atividade física sua ou não. Mas a urina ela tem que sair um amarelo claro, transparente. Se você estiver urinando vermelho, laranja, amarelo escuro, está errado. Tem que aumentar a quantidade de água. E a segunda orientação é procurar um médico pelo menos uma vez ao ano, principalmente um médico urologista, para estar fazendo seus exames e realizar a prevenção, porque o diagnóstico precoce leva a tratamentos menos invasivos e mais precisos. Quem chegou agora no finalzinho da entrevista ou que acompanhou até a entrevista na íntegra, quer tirar mais dúvidas, né? Quer levar o filho, quer ser consultado pelo doutor, quais são suas redes sociais, onde te encontra? Pode procurar no Instagram, @urologiaaplicada. Então, no Instagram é @urologiaaplicada. E tem um canal no YouTube, Urologia com o Dr. Jailton Campos. Então tem essas duas redes aí. É isso aí. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. Gosto muito de temas da saúde, porque são temas esclarecedores. A gente está sempre aqui à disposição, tá certo? Excelente, eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema tão importante. Estou disponível aí nas redes, podem mandar suas perguntas, dúvidas, eu vou estar atendendo.